Qualidade da câmera não tá boa. Tem que... Já deixa vai eu ver se eu assentar, consigo... Peraí. Deixa... Alô, alô, pessoal. Vocês estão nos ouvindo? Por favor, quem estiver na sala, diz assim, ok, estamos ouvindo. Deixa eu fazer uma regulagem na câmera rápida, mas vocês podem escrever algo para nós aqui, por favor? Eu tinha que ter feito isso aqui antes, mas esqueci. Mas tudo bem. Estamos ao vivo e a cores e com a câmera falhada. Espera um minuto, gente. Peraí. Alô, alô. Gente, Tereza tá aí, ok. Ana tá aí, Jaci tá aí, ótimo. Legal, pessoal. Deem para nós só assim um minutinho que eu preciso fazer um ajuste nessa câmera, que como vocês devem ter percebido... Opa, foi. Isso, agora sim. Legal, ela tinha saído um pouquinho do foco. Não era a visão de vocês, não era a idade. Era a câmera. Isso, era a gente aqui mesmo. Era a gente. Então tá bom, gente, deixa a gente começar se apresentando, né? Então, assim, eu sei que o pessoal que já deu um ok para nós, todo mundo nos conhece aqui, tá? O Rafael e a Valéria, e a gente fala sempre aí sobre esses assuntos, né? Essas coisas, assim, de gente que está um pouco fora da caixa do nosso mundo, né? Sobre espiritualidade em geral. E a pedido de um grupo de amigos aqui da Rede Nave, que é como é que a gente pode chamar? É um grupo uma comunidade, né, de autoconhecimento, e que tem um trabalho aqui na nossa cidade, né, aqui em Cavalcante, na Chapada, tá? Então eles pediram para que a gente pudesse conversar alguma coisa. Oi, Roberto, boa noite. O Roberto, inclusive, deve ser da Rede Nave. A Júlia. Tá, a Júlia também, né? Enfim, eles pediram para que a gente pudesse falar algo aqui a respeito daquilo que a gente poderia contribuir, né? Falar algo, colocar mais coisa, acrescentar, isso, trocar. Enfim, E aí tá entrando aí o pessoal da Rede Nave, sejam todos bem-vindos. Quem está entrando pontualmente, muito obrigada. Essa é uma das nossas marcas, pontualidade. E tá aí a Júlia, que além de amiga é da Rede, o Roberto, a Ana Cristina, a Tina, Mirângela, e a Mirângela nossa tá aí vizinha. também. Isso aí, são pessoas que estão entrando aí. E a convite, né, do nosso amigo aí da Rede Nave, o João, estamos aqui para falar com vocês. É isso aí, gente. Então, né, apresentações à parte, né, vamos começar o nosso tema, né, para quem já nos acompanha há mais tempo, né, que é o pessoal aqui que já está na sala aqui há mais tempo, Luiz, Ana Paula. Nós somos terapeutas já há uns bons anos, tá? E desde 2016, mais ou menos, a gente começou a entrar mais fundo, né, no campo da regressão a vidas passadas, por exemplo, que é uma área em que a gente foi se especializando cada vez mais, né, no campo da expansão da consciência como, vamos chamar assim, como um formato, como um sistema de cura, né? O que a gente percebeu na nossa experiência é assim, resumindo em poucas palavras, né, se você tem um problema, você tem a sua consciência contraída. E se você quer solucionar a vida de alguém, você expande a sua consciência, tá? Trocando em miúdos bem rapidamente é isso. Tá? Então nós começamos a entrar cada vez mais fundo nesses métodos, nesse entendimento da consciência em si, do campo da energia e da metafísica, que era algo que já fazia parte assim da nossa vida prática, mas no campo de atendimento profissional já não era algo assim que era uma marca tão registrada. Tá? E começamos a atender pessoas a nível de regressão e contato espiritual, né, e expansão da consciência, né, que é o que basicamente a gente faz hoje. Tá? Meditação e técnicas de expansão e de autoconhecimento, então tudo isso está dentro de um pacote de informação que a gente desenvolve e trabalha com as pessoas, né, que tem algum contato conosco. E, inevitavelmente, né, conforme a gente começa a trabalhar com as pessoas para que elas expandam, para que elas se conectem com o próprio ser e, como consequência, elas acabem encontrando a sua família espiritual, inevitavelmente, eles acabavam fazendo contato com linhagens extraterrestres. Tá? Então, quando nós começamos a perceber esse contato no nosso trabalho, num primeiro momento a gente ficou até um pouco surpreso, porque não era algo que nós estávamos procurando.
né? Não era algo do tipo, deita aí, vou te colocar em contato lá com os seus irmãos extraterrestres. Para algumas pessoas isso não acontece, para outras acontece muito rapidamente, e é um pouquinho desse, vamos chamar assim, do que acontece dentro do nosso trabalho e o que a gente aprendeu com ele que a gente quer trazer hoje para vocês, tá? Por isso o título aí dos missionários e os contatos extraterrestres, né, dentro da espiritualidade do universo da expansão da consciência. Que o fato é que o nosso planeta Terra, este planeta Terra, com tantos milhões de anos, né, é impossível que nós que estamos aqui agora nunca tenhamos sentido um chamado, né? Eu falo nós que estamos aqui mesmo, nesse momento online aqui, né? Por quê? Porque algumas pessoas não sentem esse chamado, né? Às vezes a gente até conversa, nossa, como é que pode pessoas não olharem para o céu, né? Que existem pessoas que não olham para o céu, que não apreciam as estrelas, que nem se ligam que tem uma lua crescente ou uma lua minguante, que não tem essa ligação com o que está acontecendo, né, no próprio planeta, no sistema solar como um todo. E a gente não está nem falando assim de transição, a gente está falando de você olhar o céu. Olhar mesmo as estrelinhas lá no céu. De reconhecer o que está acontecendo. Né? De entender o que você está vendo, né? Nossa, será que lá é um planeta, uma estrela, um satélite, um disco voador passando? O que é isso, né? E como o Rafa falou, a gente sempre gostou disso. Eu me lembro, assim, de eu com 4 anos de idade, deitada na laje de uma casa que meus pais tinham no interior do Paraná. Lá tinha muito avistamento de disco voador. E eu já lembro desse chamado, né? De eu gostar de deitar e ficar olhando para as estrelas, coisa que acontece hoje com os nossos netos também pequenininhos. Então, veja como é algo quase que normal, né? Mas para algumas pessoas, não. E quando a gente começou a trabalhar com terapias em si, a gente começou, claro, num campo mais físico, vamos dizer assim, como acho que a maioria acaba começando, num campo mais físico, e naturalmente a gente foi sendo levado para esse caminho mais metafísico, mais extrafísico, mais extraplaneta, mais universal. E isso foi surpreendente para nós, porque fechava, né? Casava com o que a gente gostava, com o que o nosso ser pedia, e foi trazendo mais surpresa ainda quando a gente começou a perceber que nos nossos atendimentos as pessoas estavam acessando isso também, e com base nisso a gente começou a perceber, opa, então tem muito ser aqui que não é terráqueo, vamos dizer assim, que está terráqueo, mas que não é terráqueo, né? E eu digo que hoje eu estou terráquea, eu gosto muito desse planeta, eu acho que a gente tem que cuidar muito dele mesmo, fazer o nosso melhor, porque o nosso melhor tem que estar em qualquer lugar que a gente esteja, né? Mas nós conseguimos sentir essa ligação, né? Entre nós e o todo e nós. E acho que é muito importante esse trabalho, porque não é separado, né? A gente acaba percebendo, às vezes, que nem sempre quem busca um trabalho energético ou de saúde através de medicinas alternativas, como temos hoje, se liga ao lado ufológico, e nem sempre quem se liga a esse lado ufológico também busca o inverso, que é o autoconhecimento e o cuidado com a sua saúde, com o seu corpo. E tudo está integrado, né? Tudo é uma coisa só. Então, acho que esse é o maior intuito, é trazer essa integração, né? A gente poderia começar, então, gente, vamos dizer assim, né? Como é que a gente pode compreender o que significa essa questão extraterrestre aqui no nosso planeta, né? O primeiro ponto que a gente deve considerar, né, é que o nosso mundo, ele não surgiu do nada, né? Não foi uma bactéria ali no mar que estava navegando, né, solitária, e de repente, bum, explodiu a vida inteira, né? Assim como todos os outros demais planetas, e os planetas habitados aí são muito mais do que a nossa ciência divulga. Talvez, né, não vou dizer isso como uma certeza absoluta, mas a gente provavelmente tem vida em todos os lugares. Só que de diferentes formas, né? Em diferentes camadas, em diferentes níveis dimensionais, em diferentes consciências, né? Então a gente poderia dizer que essa vida que habita o universo, em determinado momento foi trazido para o nosso planeta. Tá, então vocês que estão nos acompanhando aqui provavelmente, né, já ouviram falar de que nós não somos então fruto da evolução espontânea, né, mas nós somos um mundo que foi criado, né, a partir de consciências mais elevadas. Tá? Essa é a história clássica da criação do nosso mundo, tá? Em que outros seres de consciência mais elevadas vieram para cá, trazendo vida, né, trazendo seres, preparando esse ambiente para quê? Para que o nosso planeta Terra se transformasse numa escola.
Então, a gente entender essa questão entre escola, né, e fazer as analogias entre o que a gente tem no mundo físico e no mundo espiritual sempre facilita as coisas, gente. Tá? Né? Tal como é em cima, é embaixo. Só que aqui embaixo é imperfeito. Tá? Então, estamos nós aqui no planeta Terra, numa grande escola. Algumas das pessoas que, digamos assim, vieram para cá na formação desse mundo são os nossos grandes instrutores universais. São as grandes consciências, são aqueles que hoje a gente pode chamar de mestres, de hierarquias, de anjos, de avatares, que estão aqui desde a formação do mundo. E a gente, quando fala em formação de um mundo, de novo, a gente tem que entender que o negócio tem camadas. Tá? Nós não estamos aqui no mundo físico. Eu sei que vocês têm essa compreensão, mas não é uma questão de mundo físico e mundo astral. Isso é muito simplista. Tem um sanduíche de camadas dimensionais para cima, tem um sanduíche de camadas dimensionais para baixo. E quando eu falo para baixo, eu não estou me referindo a regiões infernais. Tá? Estou me referindo a esferas submersas de poder, de energia, de consciência. Então, nós estamos aqui, ó, cheio de seres em todos os eixos do nosso mundo. Tá? E muitos deles contribuíram para cá. Para quê? Para que a gente tivesse a chegada aqui nesse mundo, né, de novos alunos que vieram aqui para começar uma jornada evolutiva aqui dentro. Isso. E é interessante isso que o Rafa falou de camadas, que a gente está acostumado, né, ao corpo tridimensional, ao ser humano, né, que tem ossos, que tem cabelo, que tem olhos nesse formato, e então a gente acaba acreditando, nossa mente acaba acreditando que qualquer coisa que fuja desse padrão, ele é extraterrestre, ele está fora da Terra. Então é muito comum, eu mesmo fazia muito essa confusão, porque a mente entende, bom, se não parece comigo, se não parece com a maior parte das pessoas, né, viventes na parte superficial do nosso planeta, então ele está vindo de fora do planeta. E, na verdade, conforme a gente vai se conhecendo, e aí que vem a ligação, portas vão se abrindo, a gente vai tendo acesso, é que nem realmente uma escola, né? Que conforme você não sabe daquele assunto, você não pode acessar determinados lugares. Mas conforme você vai se trabalhando, portas vão abrindo, né? Você vai tendo acesso a novas informações. E, gente, existem muitos seres que vivem no planeta Terra, só que em camadas diferentes, em níveis de consciência diferentes. E quando eu digo diferentes, não é para baixo da gente, não é para cima, tá? É para mais. Existem muitos seres nos auxiliando agora e sempre existiram, mas eu acho que agora está com mais intensidade e que eles estão aqui agora, né? E são missionários, são seres que já vieram há muito tempo, que são mais evoluídos e que têm formatos diferentes. Então, nós precisamos também ter assim, a mente aberta de que muitas vezes um irmão, uma irmã que nós não conhecemos, não reconhecemos como humanos físicos, eles também são terráqueos. Isso, e a gente tem uma estimativa assim meio imperfeita, né, de que talvez aproximadamente 20% da humanidade de superfície do planeta Terra hoje sejam de seres que são os tais missionários extraterrestres que vieram aqui para fazer alguma coisa. Tá? Então, vamos pegar um pouquinho mais desse pedaço aí que vai ajudar, né? Vai ajudar quem está aqui aprendendo com o tema, né? Eunice, oi Eunice, você está desde o domingo, né? Falando que está esperando pelo assunto. Tá? Então, vamos isso, vamos pegar lá. Como é que a gente poderia diferenciar, gente? Então, vamos chamar assim, uma alma que é nativa da Terra e de uma alma que é missionária. A gente poderia mais ou menos dizer assim, uns são as criancinhas de primeiro grau, tá? E outros são aqueles alunos que já estão no segundo grau. O que significa isso? Que eles são melhores? Não. Que eles são mais evolucionados? Não. Que eles têm um nível de consciência diferente, de conhecimento diferente, de vivência, porque eles têm mais tempo de estrada. Tá? Então, essas crianças que são, ou jovens, vamos chamar assim, os da segunda série, os 20% do nosso mundo, né, são aqueles que vieram para cá não para participar do processo evolutivo dessas essências que estão aqui, mas que vieram para cá para fazer alguma coisa por aquelas crianças que ainda estão começando a aprender.
Tá? Deixa eu pegar o exemplo da escola para a gente entender. A gente poderia dizer que a nossa hierarquia, os mestres, a fraternidade branca, o nome que a gente quiser dar, os avatares, esses são os professores da nossa escola. Mas eles têm os estagiários. Tá? Os estagiários são aqueles que não são nem os alunos e que também ainda não são os mestres, não são os anjos que estão aqui. Esses estagiários são aquela turminha, né, aqueles que vieram de outros lugares, que são um pouquinho mais velhos, que têm um pouquinho mais de conhecimento, tá? Que na forma de irmãos mais velhos podem dizer para os pequenininhos, fulaninho, vai limpar o seu nariz. Ô Chiquinha, você não pode bater na Mariana por causa do brinquedo. Ô Zequinha, tá na hora de você tomar um banho. Juninho, tá na hora do almoço, vai comer. Tá? Então eles assumem esse papel como um irmão mais velho dentro de uma casa que ajuda a trabalhar com aqueles que ainda estão aprendendo. E a grande sacada é que quanto mais tempo de estrada, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade, né? Então, a gente já sabendo, né, de como funcionam determinadas coisas, a nossa responsabilidade em fazer aquilo bem feito é maior do que aquele que está aprendendo ainda. Então, é claro que nós somos eternos aprendizes, né? Acho que, pegando esse exemplo da escola, tem sim aqueles que estão começando e que ainda são mais novos, tem os que já não estão mais aprendendo aquele beabá, já sabe ler e escrever, mas ainda tem muita coisa para aprender, que são os aprendizes desses seres iluminados, né? É muito interessante a gente se colocar, se questionar, aonde eu estou? Né? Se eu sou um aprendiz, eu preciso me colocar. Se eu sou um aluno de primeira série, né? Tá tudo bem. A gente pode ser esse aluno, porque em vários outros assuntos a gente vai ser esse aluno de primeira série, né? Com certeza, perto de um mestre, né? Nós ainda somos muito pequenininhos, somos muito distantes de um ser iluminado. Mas a gente precisa se questionar em qual desses níveis de aprendizado eu estou. Posso garantir que nenhum de nós aqui está no nível iluminado ainda, porque nós estamos aqui ainda, né? Nós ainda sofremos com o que acontece, ainda temos algumas preocupações. Então, se eu ainda tenho emoções nocivas, é porque eu ainda não estou iluminada, né? Eu ainda preciso me polir bastante ainda. Então, nós somos todos aprendizes. E a gente precisa se colocar e se questionar. Onde eu estou? Qual a minha escala de aprendizado? O que eu já sei? E mais importante do que tudo isso, disso que eu já sei, como eu estou transferindo isso para o mundo? E eu estou pondo em prática? Né, que é uma das coisas mais importantes. Porque se nós estamos aqui, e muitos de nós que estamos aqui, estamos há muito tempo, né? Somos aqueles que vieram para dar aquele empurrãozinho, né? Para ensinar a limpar o nariz, para ensinar que tem que pentear o cabelo, que tem que manter a casa limpinha, né? Então, muitos de nós estamos aqui há muito tempo. E o que nós estamos fazendo com essa bagagem, com esse muito tempo? O que faz de nós, então, como aprendizes, o que nós estamos entregando para esses mais novos, vamos dizer assim? É um questionamento que a gente precisa se fazer, que faz parte do autoconhecimento, né? Como a gente falou no começo, tudo se une, tudo se encaixa. Então, se eu quero contatos com seres mais evoluídos, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso estar olhando para mim, para que eu tenha acesso a essa porta. Isso, vamos voltar um pouco na história de novo para a gente entender, né, pessoal? Então, muitas raças participaram da criação desse mundo em que a gente está aqui. E muitas delas ficaram para instruir as pessoas que estavam chegando. Tá, hoje, assim, a gente tem poucas referências desses seres mais diferenciados que ficaram aqui. As que estão mais próximas de como eles eram, a gente encontra referências disso naqueles crânios alongados que a gente vê em diversas partes do mundo. Tá? São o que sobrou desses instrutores originais que vieram de fora. Tá? Então existiram aquelas raças que vieram para iniciar, houveram outras que trouxeram outros tipos de conhecimento, houveram aqueles grupos, né, aqueles pelotões de seres que vieram para cá exilados, né, o clássico, né, o primeiro que nós ouvimos falar em termos de exilados são os exilados de Capela. Né, por quê? Porque o universo deles estava passando por uma transição, né, e aquelas almas que não acompanharam a transição tiveram que ser retiradas para um universo mais compatível com eles. Então eles vieram para cá.
Tá? Então, esses mesmo quando são exilados, o que acontece? Né? Vamos pegar o exemplo que eu dei. Se você pega um aluno de 2º grau e coloca no meio das crianças de 3ª série, tudo aquilo que eles estão aprendendo, ele já sabe de cor e salteado. Tá? Então, mesmo que ele faça pouco caso de ensinar, qualquer rabisco que ele fizer no quadro para a criançada vai ajudar eles a ler e escrever melhor. Tá? Isso aconteceu várias vezes na nossa história, né? Da gente ter saltos evolutivos em termos de construção, de agricultura, de escrita, porque em algum desses momentos históricos veio um grupo para cá e pum, se assentou dentro de uma determinada raça humana, e isso fez com que, como consciências coletivas, todo o nosso planeta sofresse um nível de evolução. Tá? Então, como eu falei, tem aqueles que estão aqui há muito tempo, que estão desde a origem, tem aqueles que vieram aqui para estudar, para conhecer, para aprender, para ajudar no meio da história. Tem muitos que estão chegando aqui há pouco tempo. Então, é uma escola que está aberta a estagiários. Tá? Isso é legal a gente entender. Tem gente chegando e tem gente saindo aqui o tempo inteiro. Aí começa a complicação, né? Aí começa o rolo, gente, porque a gente olha lá do céu, né, o planetinha Terra, e diz, nossa, que lindo! Olha aqueles humanos lá, tadinhos, né? Eles ainda não descobriram a roda, né? Ficam lá um lutando contra o outro, não compreendem que é tudo uma coisa só, que a gente vive dentro de um coletivo. Puxa, eu gostaria muito de entrar naquele mundo e poder ajudar, mas a gente está vivendo aqui num mundo de exílio, né? O nosso planeta Terra está exilado faz tempo. Aí o superior, né, o comandante diz, ô Zequinha, você não pode ir lá com a sua nave e falar de amor universal para eles, ó, o planeta está fechado, é prisão. O único jeito de você chegar lá é assim, ó, a gente vai densificando você vai quase se tornar um humano, vai pegar um corpo e aí você pode fazer o que você tiver de melhor. Tá? A ideia parece linda quando a gente está lá em cima e diz assim, nossa, meu coração fica assim transbordante de saber que eu vou lá ajudar os humanos que estão sofrendo. A gente vai densificando, 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 e quando nasce aqui, esqueceu o que veio fazer aqui. E aí vem a questão, o X da questão, né? Porque as pessoas, os seres, nós todos, né, com boas intenções, com muita vontade, boa vontade mesmo, só que aí, como o Rafa falou, aí dá o branco, né? Aí esqueceu. E aí, o que eu faço com isso, então? Bom, aí nós temos todo o processo de aprender a ser humano, que nós já sabemos muito bem, infelizmente, acho que todos nós estamos muito bem como seres humanos, porque como seres humanos nós temos competições, nós temos comparações, nós temos necessidades egóicas, né? E eu acho que aqui de todos que estamos aqui hoje, agora, nesse momento, todos nós sabemos muito bem disso e lutamos, né? Internamente a gente percebe esse movimento e tem algo dentro de nós que diz que não é bem por aí o caminho. Então, nós temos uma recordação, nós temos uma memória, nós temos uma lembrança. Essa pequena lembrança, essa pequena memória que nos faz olhar para o céu, que nos faz buscar pontos que se movem de forma diferente e diz, nossa, olha lá uma nave, e se arrepia inteiro, né? Ou não se arrepia, mas eu tô me arrepiando só de falar, né? Que tem aquela sensação de que estamos aqui abandonados ou sozinhos, ou que a gente não se adapta a esse modo de ser, a forma que esses seres humanos vivem, né? Parece que a gente está sempre meio que um peixe fora d'água. Essa é aquela memoriazinha, é aquele resquício, aquele algo que nos diz assim, tem algo a mais. Procura aí dentro de você que tem algo a mais. E aí, conforme a gente vai se ligando a essa intuição, porque não deixa de ser uma intuição que vai nos chamando, nós vamos começando a entender quem somos nós, né? Afinal de contas, por que eu penso diferente? Por que eu sempre pensei diferente? Uhum. Por que hoje eu entendo muito bem certas questões de compaixão com os animais, por exemplo, né? Ou com a natureza, e a maioria ainda acha que isso é bobagem, que isso não está certo. Por que para mim o mundo deveria ser todo amor e troca e compartilhamento, sendo que o vizinho ou algum parente, amigos acham que não, que a gente tem mais é que suar a camisa, ganhar muito dinheiro e ser muito milionário. E não tem nenhum problema ser milionário, tá, gente? Eu acho que faz parte também do aprendizado nesse planeta, mas a gente não pode esquecer a nossa origem, né? E é a origem que muitos de nós esquecemos e que é possível, né, a gente ir resgatando essa origem.
O que está acontecendo que a gente, né, todos vocês que estão aqui já estão careca de saber, né, a gente está num momento de mudança de consciência. E isso não começou em 2019, nem em 2020, nem em 2000, né, esse momento que a gente está vendo agora foi anunciado aí há centenas ou milhares de anos. E conforme a gente vai chegando mais próximo dessa, vamos chamar assim, dessa borda em que a gente está, né, do limite entre a ignorância e ou a luz, né, não vou dizer a iluminação, mas a luz, né, que a gente vai entrar num novo dia cósmico, aquilo de luz que a gente tem lá dentro começa a borbulhar. Então, muitos dos instrutores que vieram para cá no princípio, né, muitas das almas que vieram para cá no início desse mundo e que ficaram por aqui, a gente tem que tentar entender o seguinte, né? Eles não são santos, ou eles não foram santos na jornada deles. Né? Eles passaram por todos os tipos de erros possíveis aqui, porque eles entraram no Maia do planeta Terra. Né? E agora, como a gente está cada vez mais próximo desse retorno para esse novo dia cósmico que a gente está entrando, essa luz está ativando essas faíscas dentro dessas pessoas. Né? E é isso que faz com que cada vez mais pessoas se questionem sobre todos esses valores que a Valéria falou, né? Sobre a alma, sobre a consciência, sobre a expansão, sobre o universo, sobre tudo. Tá? Então, há poucos séculos atrás, né, o planeta Terra ele era plano, para algumas pessoas ainda é, né? Vamos corrigir isso. E ele era o centro do universo. Então, quando Galileu percebeu que tinha alguma coisa errada, ele quase foi para a fogueira. Tá? Tamanha o nível de ignorância que o mundo ocidental vivia, né? Porque os árabes já sabiam que a gente estava girando ao redor do Sol fazia tempo, tá? Mas, vamos lá, essa é a ignorância em que nós vivemos, esse acobertamento. Conforme a gente vai se aproximando dessa data, o nosso campo de consciência e de percepção e a nossa capacidade de administrar a informação aumenta. Tá? E por isso a gente vê que hoje nós estamos na era da informática, ou melhor, na era da informação, e é verdade. Porque nós estamos recebendo fluxos de informação cada vez maior. E essas informações que o Sol, que as estrelas têm enviado para nós, elas estão ativando aquelas memórias em nós que estavam adormecidas, né, fazendo com que a gente comece de novo a olhar para os céus, a procurar resposta nas estrelas, a encontrar dentro de nós as nossas, os motivos de nós estarmos aqui sofrendo desse jeito. E sabendo, e isso fica no coração de todos nós, de todos os que estão aqui a trabalho, de que está faltando alguma peça no meu quebra-cabeça, tá? De que tem alguma coisa lá em cima que ninguém me contou, tá? De que, na verdade, eu nunca fiquei sozinho, e essa é a realidade, mas eu sou um pária nesse lugar, né? Por que só eu penso diferente, né? Cadê aquela turma que pensava que nem eu? Então, a gente começa a trazer lá do fundo esses questionamentos que sempre estiveram lá. Só que o nosso mundo aqui ele foi soterrando, né? Porque a gente entrou no mundo de competição, de luta, de agressividade, de separação, de vítima e de agressor, de competitividade, isso. Tá? Então a gente entrou nesse mundo, tá? E os que são antigos aqui entraram de cabeça, né? Tomaram de golão, e aí tem que fazer todo um trabalho de limpeza, tá? Para poder sair daqui e, de preferência, né? Resgatar mais gente ainda. Eu tô rindo porque eu ia completar a frase, sair daqui e não voltar mais. Na verdade, a gente que tem esse entendimento, né? Eu falo pro Rafa que às vezes eu canso do ser humano, mas eu sou uma, né? Nós já somos seres humanos, mesmo tendo esse grande pezinho colocado pro lado de fora, do lado das 3 dimensões e da matéria terráquea, né? Nós somos seres humanos. Então, quando eu escuto alguém dizendo assim para mim, eu cansei de ser humano. Aí, primeira coisa, né, que eu lembro, que às vezes eu também falo isso, e quando eu falo isso, eu faço algo que eu falo pro meu cliente fazer também, que é, o que você já cansou em você? Né? O que em você está cansativo? Por quê? Porque nós estamos aí, como o Rafa falou, entrando nesse novo dia cósmico, estamos nos aproximando cada vez mais. Quando que essa data não se sabe, porque não tem como a gente prever o futuro dessa forma, né? São infinitas possibilidades. Então, o que a gente sabe é o agora. A gente sente que agora estamos entrando em algo diferente. Quem é aí que não percebeu que 2020 passou voando, mesmo com uma pandemia, né? Tocando terror aí no planeta, e que nós já acabamos janeiro, gente. Parece que foi ontem que a gente fez aí a passagem do calendário, né? Então,
tá muito rápido. Então, é perceptível que algo está acontecendo. E nesse algo acontecendo, a gente cansa. Eu sei que a gente cansa. Eu sei que a gente para, às vezes, e olha e diz, eu não queria mais estar aqui. Ai, deu. Ai, não dá para viver no meio desses humanos. Só que a gente esquece nessas frases que hoje nós somos humanos. Hoje nós temos corpo tridimensional. Hoje nós estamos aqui, tá? Então, assim, primeiro passo para a gente se aproximar da nossa linhagem, primeiro passo para a gente se aproximar da nossa família espiritual é a gente começar a ter compaixão e a amar e a aceitar a família daqui, terráquea, aquilo que está me mantendo aqui, porque sem corpo físico nós não estaríamos aqui. Então, dentro da psicologia, a gente começa a fazer esses links, a gente começa a perceber que quanto mais eu nego a realidade que me cerca, mais eu me afasto da minha realidade. Quanto mais eu reclamo do que está acontecendo, mais eu me afasto da minha verdade. Quanto mais eu entro nas histórias que estão cercando o mundo, e olha, acreditem, tem muita história de conspirações e etc. acontecendo agora, sendo difamada justamente para nos manter prisioneiros do planeta Terra, tá? Então a gente tem que dar muita atenção e tomar muito cuidado, porque quanto mais eu me envolvo em questões que são nocivas e que alimentam energias, emoções nocivas em mim, mais eu me afasto da minha linhagem. E é por isso que eu falei no começo, que é uma união, não adianta eu querer uma coisa sem olhar para outra. Já que a gente está falando um pouquinho em linhagens, né? Vamos citar assim algumas que a gente tem com frequência aqui. Né, quem já tem um mínimo de estudo nessa área, né, já ouviu falar dos pleiadianos, já ouviu falar dos arturianos, já ouviu falar dos sirianos. Não são as únicas, mas eles são as que estão mais em atividade. Por quê? Tá? Os pleiadianos são considerados pais do nosso mundo, né? Também eles fazem parte das origens do nosso mundo em termos de ensinamentos de consciência. Então eles estão de novo, né, fazendo o papel deles aqui para ajudar no resgate, para ver se as sementes que eles ajudaram a plantar aqui, se elas estão germinando, né, se elas já estão maduras, isso é verdade. E também para tirar os deles, né, que vieram para cá para ajudar a criançada e se embolaram inteiros. Os arturianos transmitem principalmente tecnologia de cura e de consciência, tá? A gente poderia dizer que os arturianos, eles são tipo assim os gerentes dessa região em que a gente está aqui, da regional, tá? E estão trabalhando muito ativamente conosco, principalmente, né, como eu falei para vocês, em tecnologia de cura e de consciência. Claro que entre cura e expansão de consciência, a gente tem similaridades, são coisas que são basicamente similares, tá? Os pleiadianos trabalham num sistema, tá? Os arturianos trabalham no seu sistema próprio, mas como eles não são humanos, né, eles não estão competindo para saber quem está ganhando, quem é melhor e quem que vai conseguir mais adeptos aqui. Eles trabalham juntos e cada um vai se conectando com essas energias conforme a sua própria inspiração, né? Às vezes surge um, às vezes surge outro, porque na verdade nós somos universais. Tem algumas correntes sirianas aqui também, né? Sírios é o regente do nosso aglomerado galáctico aqui, e por isso eles também têm interesse em entender o que está acontecendo aqui e auxiliar no momento da transição. Mas assim, são referências muito breves, gente. Vamos entender assim, ó. Sírios, o que é Sírios? Sírios, ele é uma estrela, né, no centro da nossa galáxia, aqui ou em qualquer outro canto, mas a ciência, por exemplo, a física, diz que não é uma estrela única, que são 3. Então, quando a gente fala em Sírios, a gente não está falando num planeta que gira ao redor de uma estrela, a gente está falando num sistema. Quando a gente fala assim em termos de Pleiades, né? Vocês sabem o que são as Pleiades no céu? São uma constelação. Tá? Então, assim, pleiadiano. Bom, pleiadiano tem de vários jeitos. Tá? É um perfil de consciência que se desenvolveu em um determinado canto de universo e que se assemelha de algumas maneiras, tá? E tem níveis de consciência entre eles também, porque são diferentes planos de existência em que eles vivem. Quando a gente fala, talvez nos arturianos, eu acho que é o mais certo, né? Porque tem uma estrela no céu chamada Arcturus. Então é de lá que eles vêm. Tá? Mas, em geral, tem orianos também. Orianos vem de Orion, né? Quem que é Orion? É uma constelação enorme no céu. Tá? E tanto os nativos da América do Norte como os egípcios diziam que de Orion vieram os seus colonizadores. Então, assim, de que canto de Orion a gente está falando? Então, isso a gente tem que entender. São
pontos do universo em que tem muita gente lá em cima, né? Tem colônias, tem cidades, tem mundos funcionando. Então, quando a gente fala assim sobre um ou sobre outro, né? Nossa, tem um monte de gente lá e que nem sempre são exatamente iguais, apesar de se identificarem com a mesma linhagem, tá? Isso é uma forma da gente entender. Agora, tem muitas que a gente não consegue nem ter uma compreensão assim muito mental, tá? Porque muda demais a estrutura deles. Algumas, bom, os répteis está todo mundo careca de saber, né? Os répteis, dracos, insetos. É melhor nem falar deles os hoje, greys, que não a é gente não essa quer ideia. nem entrar nesses aí, é verdade. Mas tem outras que não tem nada a ver com essas categorias negativas que, para nossa visão, eles até soariam assim como bastante Estranhas. desconcertantes, tá? Muito diferentes daquilo que a gente conceberia como um ser de luz. Porque na nossa compreensão, o ser de luz é loiro de olhos azuis, tá? Mas sim, existe muita gente ajudando com formas que na nossa compreensão física são muito diferentes da nossa, mas são seres que estão trabalhando pela evolução do nosso mundo. E dependendo da evolução, eles são tão evoluídos que eles nem se apresentam em formas nenhuma, né? Que eles são uma presença, eles são uma luz, eles são uma energia. Então, a gente precisa desconstruir um pouco a ideia de formatos, né? Porque muito mais do que aquilo que a gente vê, o que vale é o que a gente sente quando estamos na presença desses seres. Porque é assim que a gente vai conseguir identificar se é um ser realmente verídico da luz ou se é um charlatão se passando por um ser da luz, que isso acontece muito também. Então, ainda mais agora, né, como estamos aí na borda da mudança, fazendo todas essas alterações energéticas de consciência e tudo mais, ser enganado por um ser mais sinistro e que está se passando por luz também acontece. Então, a gente sempre fala muito, né, no nosso trabalho, nas nossas lives, a gente sempre fala sobre o sentir, que é muito importante a gente sentir com quem nós estamos lidando, seja físico ou extrafísico, que a gente precisa estar sempre observando como o corpo se sente, como o seu cardíaco se sente na presença de determinados seres. E é isso que vai determinar se aquele ser está trazendo uma informação verdadeira para você, que vai te ajudar, ou se é um ser que é melhor você se afastar, chamar aí os guardas interestelares para afastar, às vezes, algum ser. Então, o sentir é muito mais importante que o ver, tá, gente? Vou aproveitar o gancho, né? Tem um assunto que a gente às vezes comenta, né, nas nossas meditações, que a brincadeira é assim, né? O pessoal que já conhece a gente já sabe essa de carteirinha, né? Há 30 anos atrás, status era você ter um cartão de crédito. Né? Há 20 anos atrás, status era você ter um guia espiritual. E hoje, né? O grande status é você dizer que você tem um guia espiritual interestelar. Nossa, o Anderson que está por aqui, nossa, ele fez uma zoeira semana passada na nossa meditação, né? Que foram os galácticos que despertaram ele, porque ele tem sono pesado. Então a gente tem que cuidar muito, porque sim, a gente, na verdade, nós nunca ficamos sozinhos. O que a gente está tendo agora é uma revelação dos bastidores do nosso mundo. E tem que cuidar muito, né? Porque tem muita gente aí que quer ser de mais um canal de comunicação. E como a Valéria falou, né, hoje em dia está muito fácil de você comprar gato por lebre e de você achar que está vendo uma coisa e na realidade é outra, tá? Então, como é que a gente faz para a gente ter esse tipo de percepção? Você tem que estar muito atento na sua intuição, no seu coração, e você precisa abrir a sua consciência para saber o que está acontecendo. Bom, deixa eu responder uma pergunta aqui, né, que encaixa um pouco no tema, né? A Márcia perguntou assim, como é que a gente pode descobrir a nossa linhagem ou a nossa família? Poderia dizer assim, olha, tem o caminho mais curto e que não é garantido, e tem o caminho longo em que isso vai acontecer inevitavelmente. Aí todo mundo diz assim, eu quero pegar o caminho longo e inevitável, tá? Ixi, esse demora, mas demora pode ser meses, tá? Lembra que nós estamos com tudo acelerado, pode ser meses. Vou explicar os detalhes. Qual que é o caminho curto para a gente tentar chegar lá? É a gente fazer uma prática espiritual, fazer um atendimento com você e procurar, tentar te colocar em contato com a sua família. Buscar a conexão. Isso, esse é o caminho curto, tá? Porque ele pode não funcionar, tá? Quem perguntou a live vai ficar no YouTube, vai, tá? Só responder para a Josane aqui, tá? Quem perdeu o comecinho, tá gravado. Tranquilo. Isso. Então tá bom, por que o caminho curto pode não funcionar? Bom, se você está densificado por alimentação, carne, açúcar,
álcool, farinha, cigarro, vícios. Droga, maconha nem se fala, gente, tá? Isso nem, a gente nem coloca aqui porque isso não conta. Não conta porque densifica. Está densificado, tá? Se você ficar falando da política, da doença, do ai meu Deus, do salve-se quem puder e do por favor alguém me resgate, não vai funcionar, tá? Se você não tem disciplina de meditação, se você não trabalha na sua expansão de consciência, se você não está trabalhando para se conhecer, se você não está trabalhando sobre si mesmo, a chance de você conseguir um contato assim de primeira mão é de quase nada para nada, tá? Então, assim, pegar uma pessoa completamente leiga e dizer agora você vai fazer um contato, não vai fazer, nem perca seu tempo. Se pegar alguém que já está trabalhando nessas áreas, tem chance, mas ainda não é garantido. Principalmente, tá? Preciso ser muito claro com vocês se você come carne. Tá? Carne não é alimento, tá? Carne é ser vivo, tá? E é vício alimentar também. Então, não adianta, densifica. Então, se você está nessa rodada, não vai funcionar. Agora, então vamos pegar assim, qual que é o caminho longo? Bom, o caminho longo é você desintoxicar. Não só alimentarmente, mas espiritualmente, emocionalmente, através dos seus pensamentos, trabalho interno, o que mais? Da sua meditação, da sua expansão da consciência, né? Foi algo até que o Sidney, que estava meio sumido, Sidney. Oi, Sidney, né? Saudade de você. Tá falando ali na expansão da consciência, você trabalhar para você expandir. Então, quando eu digo, olha, prestem bem atenção, trabalhar na sua expansão, tá? Gente, quem nos acompanha aqui está careca de ouvir a gente falar isso. Por que trabalhar na expansão? Porque a gente fica, às vezes, 5 ou 10 anos na escola para aprender a ler e escrever. Tá? E quer que um contato espiritual aconteça assim, não vai acontecer. Você tem que trabalhar para isso. Você precisa se esforçar, você tem que fazer a sua parte. Não adianta ficar o dia inteiro pensando na política e em todas essas bobagens do nosso mundo e achar que um anjo vai bater na sua porta, né? Ou que os arturianos vão dizer, vamos passear na nossa nave. Não, esquece, cancela, isso nunca acontece. O fato é que nada nesse mundo vem sem esforço. E isso faz parte dessa escola que nós nos enfiamos, que é o planeta Terra. E, na verdade, espiritualmente falando, querendo seguir um caminho de consciência, nada vem sem esforço. Pode acontecer um milagre? Pode, porque você se esforçou. Uhum. Então, pode acontecer assim? Pode, porque você se esforçou. E o que acontece é o seguinte, para vocês entenderem isso aí, o Rafa ainda falou a questão, inclusive, de alimentação, que ainda hoje, infelizmente, gera polêmica, né? Eu amo os cachorros e os gatos, mas eu como as vacas e as galinhas e tá tudo bem. Então, o que acontece? Se nós queremos contato com anjos, com seres mais evoluídos, com seres que vivem fora do planeta ou intraterrenos, mas que têm energia mais elevada, com mais consciência, nós precisamos fazer o quê? Vibrar na mesma frequência, porque é como sintonia de rádio. Se eu quero escutar AM, eu preciso sintonizar na AM. Se eu quero escutar FM, eu preciso sintonizar na FM. E ainda assim tem um monte de rádio em cada uma dessas faixas. Certo? Isso é fácil de entender. Para entrarmos em contato com seres com uma evolução espiritual, de consciência, uma vibração acima da nossa, precisamos sintonizar acima do nosso. E aí vem as mudanças, e aí vem tudo isso que o Rafael falou de alterações. Por quê? Porque se nós continuamos vivendo e fazendo as mesmas coisas que estamos fazendo até agora, e o que nós estamos fazendo ainda não nos trouxe um contato com um ser, com um anjo, com alguém de consciência superior, então é porque não está dando certo. Certo? É assim que funciona. Então, olhando isso, eu preciso fazer mudanças. E essas mudanças é que para muitas pessoas é impossível. É tipo, como disse o Sidney, talvez, creio que ficará para a próxima encarnação. Então, vai depender muito do quanto eu quero aquilo, do quanto eu me esforço para aquilo. E esforço não quer dizer trabalho no dia a dia, quer dizer aqui dentro da gente. O quanto eu estou abrindo mão de determinadas zonas de conforto, vontades, vícios, porque como seres humanos, nós criamos muitos vícios. E, pegando o gancho do Rafa na alimentação, a alimentação também é um vício, que nos traz prazer.
Então, não é que a gente não deva comer coisas gostosas e que nos traz prazer. Podemos sim, faz parte do... Por isso que nós sentimos o gosto das coisas, senão não precisaria, né? Mas a gente pode ter consciência em cima disso. Essa que é a parte interessante. E a partir do momento em que a gente começa a ter consciência no que eu penso, no que eu sinto, por que eu faço determinadas coisas, o que eu posso abrir mão e o que eu não quero abrir mão, que isso também é tomar consciência. Eu não quero abrir mão disso, então você vai estar tomando consciência. E a partir disso você vai fazer uma mudança ou não. Então você começa a sintonizar a sua antena em frequências maiores. E aí é claro que conseguir um contato com seres, qual que é o nome que a gente vai dar, mas de energia superior à nossa, é muito mais simples. Eu vou falar para vocês assim o que acontece no nosso ambiente de atendimento, para vocês terem uma referência, tá? A nossa, vamos chamar assim, a nossa grande especialidade é trabalhar com sankaras. O que é uma sankara? Traumas de vidas passadas. Quando a gente passa por um trauma intenso, fica uma marca energética que diminui a vibração do nosso corpo astral. Tá? Então, toda, vamos chamar assim, a falta de contato espiritual que nós, como humanidade, temos, se deve ao acúmulo de sankaras de nossas vidas passadas. Simples assim. Traumas de vidas passadas são o que nos impedem a nossa expansão de consciência. Então, a nossa especialidade é levar a pessoa a reconhecer onde estão os seus traumas, desbloquear, desmanchar esses bloqueios, e como consequência, a sua consciência se expande, a sua frequência aumenta, tá? E as suas percepções energéticas e espirituais, como consequência, se expandem também. Tá? Então, esse é o resumo da história. Então, com base nisso, o que a gente vê no ambiente de atendimento? Para vocês terem referências, né? Que ainda vai ficar um pouco dentro da pergunta da Márcia, né? Como é que eu posso descobrir a minha linhagem? Como é que eu posso me contatar? Então, algumas pessoas, quando elas têm muita carga de traumas do passado, e isso significa, são aqueles que estão aqui há muito tempo, eles precisam desmanchar muitos nós dentro desse trabalho que a gente faz, até que a consciência dele consiga entrar na frequência desses seres da família. Da família tá? Espiritual. Então, naturalmente, você vai trabalhando em todo esse contexto que a gente está falando, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro assim, não é uma ferramenta mágica. Se você está trabalhando no seu sistema alimentar, se você está trabalhando no seu sistema energético, se você medita e se você está limpando as suas sankaras, que é o grande carro-chefe do nosso trabalho, o contato com a sua família espiritual vai acontecer. É tão certo quanto depois do dia vem a noite. Não tem como ser diferente, porque você está reconectando ao seu coração, a sua consciência com os outros seres e as outras consciências que fazem parte da sua história. Então, não dá para ser diferente. Você vai fazendo o seu caminho de volta, você vai abrindo o seu campo e, naturalmente, essas conexões vão acontecendo com você. Tá? Esse é o primeiro ponto. O que a gente percebeu ao longo do nosso trabalho? Que aqueles seres que estão aqui há menos tempo, tá? Esses não quer dizer que eles estão livres do peso do planeta Terra e nem dos traumas. Colocou o pezinho aqui, gente, esse mundo nosso aqui é difícil. Nasceu aqui já é um trauma nascer, tá? Tomar o leitinho aguadinho da mamãe já dói a barriga, gente. Já torce o intestino do bebê. Então, você respirou aqui, já tem que cuspir o líquido amniótico inteiro e colocar nos pulmões, dói. Então, a gente nasce aqui e já começa a doer, tá? Então, mesmo aqueles que estão aqui há menos tempo já têm dor. Só que é uma dor menor. Eles têm menos peso. Menos camadas. Isso, e por isso, né, acaba acontecendo que o contato deles aconteça mais rapidamente do que daqueles que estão assim recheados de coisas. E é por isso que não tem como a gente dizer vai acontecer e ponto, né? Não tem como a gente, como é que eu posso colocar isso, deixar isso firmado, porque vai depender do tempo que essa pessoa está aqui, de quanto trauma ela já passou e quantas cascas for colocado por cima, porque conforme a gente vai encarnando, vivendo, morrendo, encarnando, vivendo, morrendo, e reencarnando, e vivendo e morrendo, e isso a gente já fez muito e muitas vezes, nós vamos passando por dores, por sofrimentos, e muitas vezes a gente sabe lidar com aquilo naquela hora, e legal, limpou, e na maioria, grande maioria das vezes, aquela dor fica armazenada, e a gente é como se colocasse uma camadinha de cimento, né? E aí, dali a pouco, outra camadinha de cimento, e dali a pouco, outra camadinha de cimento,
e assim vai. Então, dependendo de como nós fomos lidando com isso nas nossas reencarnações, é que vai acessar mais rapidamente a nossa linhagem ou não, tá? Para mim, acho que demorou uns 3 anos, 2 anos e meio, para conseguir chegar a entender quem era essa linhagem, onde é que estava essa linhagem. Então, é muito de cada um. Eu já atendi pessoas que com 2 sessões já estavam acessando, tá? Então, tem pessoas que na primeira acessa, e tem pessoas que não acessam nunca, porque ela tem muita camada, tem muita mudança física que ela não quer fazer, ela não quer saber de meditar, ela não quer fazer algumas coisas, e aí vai travar mesmo. Então, é um trabalho em conjunto, não é uma varinha de condão que diz, pronto, plim, pronto, você achou. Não dá para ser assim. O Sidney, inclusive, né, ele fez 2 menções aqui, né? Ele falou que o assunto é muito importante para ele, para a gente entender isso em relação à expansão de consciência, né? E ao mesmo tempo ele deu uma brincadeirinha que fica para a próxima encarnação, tá? Então vamos entender assim, gente. Aqueles que já estão assim com o Sol começando a fazer a curva de descida, né? E geralmente isso acontece depois dos 40, 45, 50. Não quer dizer que é difícil ou que é impossível. Quer dizer assim que precisa tomar medidas mais urgentes. Por exemplo, passei a minha vida inteira comendo e bebendo de forma desregrada. O corpo está intoxicado, está tudo virado. O que eu faço? Vou trabalhar numa desintoxicação e limpeza orgânica. Qual é o melhor caminho para isso? Tem muitos. Mas se vocês quiserem uma referência, a medicina ayurvédica tem ótimos procedimentos para limpeza do corpo. Tá? Inclusive, em geral, né, as correntes yogis, elas compreendem que o contato espiritual depende em grande parte da limpeza do corpo. Tá? Então isso dá uma referência muito boa para a gente entender por que o nosso sistema alimentar ocidental é uma... desculpa, quase saiu, né? É uma porcaria. Por que a gente é intoxicado o tempo inteiro? Tá? Porque se a gente se sutilizar a densidade do alimento em que a gente come, o contato espiritual começa a acontecer espontaneamente. E aí essas verdades que eles estão tentando socar na nossa goela começam a perder sentido. Então mesmo para o Sidney, né, eu estou falando porque eu conheço ele, o Sidney, 50 e tanto já, né, Sidney? Eu acho que é isso, 55 a 60. Tá jovem demais. Tá cedo, tá? A gente quer passar dos 140. Então assim, pode dar um pouco mais de trabalho, pode levar um pouco mais de tempo, tá? Mas o tempo é a gente que faz. Eu mesmo conheci o Sidney e eu até acho, ele parece assim, ter uns anos a menos do que ele realmente apresenta. Então isso é muito importante entender, gente, a gente não pode se deixar abater pela ideia de que o meu momento passou, tá? Porque se você realmente quiser aquilo com unhas e dentes, 62, você ainda está jovem ainda, ó, você consegue. Lê o testemunho aqui da Joyce para nós aqui, ó. Eu mesmo não sabia disso. A Joyce escreveu ali, né? A Joyce já fez um trabalho com a gente e ela disse, ó, o meu testemunho é que isso é totalmente verdade do que nós estamos falando aqui do contato, né? Fiz contato com a minha linhagem logo depois da reconexão. A reconexão foi um trabalho que ela fez com o Rafael e aí logo depois disso ela conseguiu acessar, né, o contato com a linhagem dela. Né? E acho que foi espontâneo, né, Joyce? É isso? Esse contato com a linhagem não foi dentro da sessão, né? Você pode deixar isso mais claro aí pra gente? Uhum. E continuando enquanto a Joyce escreve aí, continuando o que o Rafa falou, a gente não pode desistir, gente. A mudança interna, o contato com seres mais evoluídos, a nossa evolução espiritual, ela é um caminho que é longo, ele não acaba nunca, ele é infinito. E a verdade é que nós temos que ser, como a gente costuma falar, cosmicamente teimosos. A gente precisa ser mais teimoso no dia a dia, nas nossas vontades, a gente precisa ser mais revolucionário conosco mesmos, não é com o mundo, não é com a gente. E olhar para a gente sem medo de ver nossos erros, sem medo de ver aonde que precisa ainda melhorar, sem medo de olhar para nossas falhas, porque nós somos humanos e todos nós erramos. Nós viemos de outros lugares, com certeza, mas hoje somos humanos, estamos humanos. Então nós temos sim as dificuldades humanas para também conseguir quebrar. Então veja quanta coisa a gente está aqui para aprender. Além da evolução, daquilo que a gente já tem guardado dentro de nós, que hoje nós esquecemos, né, que muitos já esqueceram, mas que faz parte da nossa linhagem espiritual, nós ainda temos o trabalho de quebrar as amarras humanas, daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Então, para isso, nós temos que ser cosmicamente teimosos, senão a gente não consegue mesmo. A gente esmorece, diz, é muito difícil, é muito para mim, eu não consigo,
E tá tudo bem, de repente um momento você não consegue, respira fundo, né? Fica tranquilo, tá tudo certo, senta um pouquinho, descansa, mas não desista. A Joyce escreveu ali, ó. A Joyce falou, né, que foi meditação, né, espontânea e acabou fazendo outra regressão também. E tem uma coisa que é bem interessante no trabalho de desmanchar sankaras, né, como eu falei, porque às vezes a gente tá tentando prática espiritual há anos e faz ali algumas regressões e deslancha, porque você estava batendo no muro invisível e nem sabia. Mas se a gente for falar sobre isso, gente, nós vamos mudar um pouco do foco, tá? Quem não conhece o nosso trabalho, procura lá no nosso site, tem vídeo falando sobre sankaras para vocês entenderem. Tá? Então, o que a Valéria falou, né? É justamente isso. Nós estamos na condição humana, tá? E na condição humana a gente tem algo a fazer, tá? Então, a gente pode estar se perguntando agora, então quer dizer que eu sou a turma que veio aqui para dar uma empurradinha no mundo, né? Que veio dar uma ajudinha na molecada aqui do planeta Terra. Joia. E como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer aqui? Qual foi o empurrão que eu vim dar? O que eu vim fazer nesse lugar aqui? Porque eu esqueci, ninguém me contou, né? Eu perdi o meu manualzinho de instruções, né? Mapa. Primeira coisa, gente, é assim, as outras raças mais evoluídas, a gente precisa entender, elas não são mais evoluídas porque elas têm mais bibliotecas ou porque elas têm naves, tá? Isso é parte da coisa que acontece com eles, tá? O que eles têm acima do que os seres humanos têm é consciência. E a consciência não é uma coisa que a gente vai compreender com a mente. É uma coisa que a gente precisa viver para compreender. Tá? Quem do pessoal que está assistindo aqui faz as nossas meditações, né? Faz as meditações aí com a gente e que já passou por uma experiência de expansão da consciência que atingiu um nível que não conhecia, que não sabia que podia. Escreve aqui eu, só para o pessoal ter uma referência e entender. Tá? Então, o que é expandir a consciência? É quando você se conecta com outros níveis e frequências do seu ser. E a partir dessas frequências, você naturalmente se torna uma outra pessoa. O Luiz aí escreveu, a Joyce também, né? Mas a Joyce não conta, né? Porque ela já contou a experiência dela, né? Pois é. Então, o que acontece, gente? O que é expansão? É quando você começa a enxergar a sua realidade de outra maneira. Você começa a perceber a sua vida de outra maneira. Não porque alguém te contou. Não porque você leu em algum livro sagrado, que pode ser fantástico, mas é um livro, tá? É porque você viveu. Uma das meditações que a gente fez, teve uma moça que escreveu assim, né? Quando a gente terminou, a gente compartilha os resultados. E a moça colocou o recadinho dela no chat e falou: eu percebi que eu sou parte do universo. Ela viveu isso durante os 20 minutinhos de meditação. A gente poderia dizer, mas todos os mestres falavam isso, mas quando você vive isso é muito diferente. É muito diferente porque fica lá impresso na sua alma. Então isso é expansão de consciência. Então para esses povos mais evoluídos, por exemplo, isso que a gente vive aqui só pode ser coisa de presidiário. Né? Um tentando matar o outro, um tentando passar por cima do outro, né? Fazendo todas essas loucuras, né, que a gente já falou que nós fazemos tudo errado aqui. Isso é coisa de planeta evoluído. Né? Então, por que eles vão vir para cá? Eles ficam de longe assistindo. Tá? Sabe quando você vê no terreno da sua casa que tem formigas que elas estão se mudando? Tem um nome para isso, não tem? Tem. Arrastão, não é? Tem um nome. Correção. Chamam de correção. Quando as formigas estão saindo do ninho e correndo feito louca para formar um outro ninho no outro buraco. Tá? E você não é nem louco de pisar no quintal, porque se você pisar, você vai levar uma ferroada atrás da outra. É mais ou menos isso que os seres que são do espaço, eles olham para cá e dizem assim, mas nem doido. Pior do que as bombas dessa turma é o psiquismo deles, porque eles são malucos. Então, a gente fica aqui um pouquinho longe e, né, se aparecer aqui algum voluntário, né, voluntários, atenção, voluntário, tá, pode ir lá para a Terra para tentar fazer um esforço. Vocês já assistiram aquele filme La Belle Verte? Tá? Fica aí a sugestão para vocês, tá? Muito legal, é um filme que deve ter uns 20 anos. E logo no comecinho, eles estão lá num outro planeta, né? E aí o povo lá que é muito evoluído e ao mesmo tempo muito simples, né? Eles estão procurando voluntários para viajar em vários planetas do mundo, né? Quem que vai para o planeta X? Eu, tava cheio de voluntário. Quem vai para o planeta Y? Nossa, tinha um monte de gente. Quem quer ir para o planeta Terra? Gente, nós precisamos de um voluntário no planeta Terra. Todo mundo. Pessoal, o último voluntário no planeta Terra fazem 200 anos.
tá? O filme é uma comédia, mas ensina. Vale a pena, tá? Até que surgiu um cosmicamente teimoso que veio. Pois é, aí veio uma mulher louca, né? E, enfim, aí a coisa Aí se tem toda a desenrola. É história. isso. Então, assim, eles não querem contato com a humanidade como um todo, né? Eles estão procurando quem? O que eles procuram? Primeiro, cadê os missionários? Cadê aquela turma que já tem um fio de contato conosco? Cadê o João? Cadê o José? Cadê o Luiz que a gente mandou lá para baixo? Tá? Eles, na realidade, nunca perdem contato conosco. Tá? Nós que estamos aqui que perdemos contato com eles. Tá? Isso é muito importante entender. Eles, de alguma maneira, estão tentando fazer a conexão. Nós é que afundamos tanto aqui no mundo que não conseguimos nos conectar com eles. E essa é a primeira verdade que eles nos contam. Você nunca esteve aqui sozinho. Tá? Você é que perdeu a conexão conosco. Tá? Então, isso todo mundo que está aqui tem que entender. Então, assim, como é que a gente faz para restaurar? Precisa expandir a consciência. Como é que você faz isso? Purificação do corpo, da mente e das emoções. Meditação. Precisa trabalhar sobre si. Não tem jeito, tá? Não tem estalo de dedos. Certo? Então, essa é a primeira parte. Segundo, onde é que eu parei mesmo? É cosmicamente teimosos, né? Vai lá. Você parou como resgatar essa conexão. A primeira parte é essa, né? A segunda parte, a meditação, ela prepara muito para essa reconexão, gente, porque aquela a chavinha que eu estava dizendo, né? É o rádio que a gente está sintonizando. Então, conforme a gente vai meditando, a tendência é que você vá se familiarizando com espaços de consciência. Então, no começo pode parecer um pouco mais difícil, e para quem tem dificuldade de meditar, fica o convite de meditar com a gente toda quinta-feira, 6 horas da manhã, aqui no canal, tá? E uma vez, último domingo do mês, às 7 da manhã. Então, assim, por quê? Porque às vezes sozinho é um pouco mais difícil mesmo. Mas quando estamos em grupo, e mesmo que seja online, tá? Isso é interessante da gente observar, que mesmo online, nós dividimos a energia, fica mais fácil. E aí, conforme a gente vai, né, sendo o cosmicamente teimoso, meditando todo dia, fazendo pelo menos 20 minutos de meditação todo dia, a gente vai se familiarizando com os espaços que vão se abrindo, vai ficando mais simples a meditação e você vai aprofundando, porque você primeiro conhece a sala de estar. Aí você já conhece bem a sala de estar e todos os detalhes dela, então aí te abrem mais uma porta, aí você de repente já conhece a cozinha e a sala de estar. E aí você vai, então, ampliando o seu contato com esses seres. E para algumas pessoas, e para nós hoje é muito claro isso, principalmente quem tem feito com a gente as meditações que trocam informação, então a gente consegue perceber, para algumas pessoas, acessar essas sensações de eu sou o todo, eu sou cósmica, eu não sou apenas esse corpo, sentir isso através da própria meditação, sem ninguém precisando te guiar, é perfeito, né? É maravilhoso. É claro que a gente também trabalha com isso e é possível aprofundar nisso, né? Porque daí você está junto com um profissional, trabalhando especificamente com você, então é diferente o sabor e o tempo, né? 1h30, 2 horas de sessão, então é diferente? É. Também é possível aprofundar ali para encontrar a sua família? É possível, mas tem todos esses requisitos que o Rafa falou. Precisa haver o esforço da nossa parte para que a gente abra aquela porta, tá? Isso é sempre... a gente sempre vai bater em cima desse ponto, porque o nosso trabalho não é mágico, mas ele traz muitos benefícios quando a pessoa realmente se esforça. Lembrei o ponto que eu tinha começado, né, que eu desenvolvi, quase esqueci. Que eu desenvolvi, quase que eu fiquei em subdesenvolvimento. Né? Então, assim, a gente tem duas funções aqui, uma é expandir a nossa consciência, legal, essa foi a primeira parte, né, expandir é trabalhar para dentro, tá? E outra é pegar todo o melhor conteúdo que nós temos aqui dentro e pôr a favor da evolução do mundo. Tá? Então, tem um termo que a gente bate sempre, né, com o pessoal aqui, a gente nasceu para ser águia e não galinha. Tá, isso é muito importante a gente entender. Então, quando nós nascemos, todos nós nascemos com determinados talentos. Quais são os seus talentos? O que você tem de melhor? O que você, quando faz... nossa, aquilo lá não é trabalho, é diversão. Tá? Brilha os olhos. Nossa, que você diria assim, puxa, eu poderia passar horas fazendo isso. Puxa, quando eu visualizo esse meu projeto, nossa, que lindo que seria... O que é que você gostaria de fazer e que isso realmente enche o seu coração?
Esse é a sua bússola interna contando para você, com todas as letras, qual é a sua missão aqui no mundo como missionário ou como ser humano comum, não importa o nome que a gente venha dar. Tá? Porque quando a gente já traz um pouco da luz das estrelas para cá, a gente está iluminando o planeta como um todo. Mas para que isso aconteça, você precisa acender a sua luz no mundo. Tá? Claro que quando a gente se melhora e se trabalha, isso repercute no inconsciente da humanidade toda, ou na consciência da humanidade toda, melhor dizendo. Mas quando você tem a oportunidade de exercer isso, você está colocando isso em prática. Então, as grandes invenções, as grandes transformações, todas as grandes pessoas que de alguma forma fizeram algo diferente pelo nosso mundo, que foram muito inovadoras. Vocês podem ter certeza que podiam não ser necessariamente um missionário, mas que alguém lá em cima soprou isso que elas fizeram. E o grande mérito delas foi fazer acontecer. Eles não precisavam ser seres especiais, mas eles fizeram aquilo acontecer. Então, o que a gente precisa, nós, seres humanos, pessoas que estão aqui a serviço, tá? E a serviço eu quero dizer a serviço do todo, não importa de onde a gente tenha vindo. Né? A serviço do divino na Terra, nós precisamos fazer o nosso melhor. Então, o nosso melhor, ele começa em casa. Tá? Quando você chega na sua casa, as pessoas elas riem mais ou elas brigam mais quando você está naquele ambiente? Quando você está lá no seu trabalho, elas sorriem mais porque você chegou? Ou elas dizem, lá vem o mala sem alça, que pensa que é o rei da cocada branca. Ela vem o chute na canela, está chegando aqui. Como é que é? Gente, quando vocês estão compartilhando o ambiente com outras pessoas, isso vai dar uma referência do nosso estado de consciência e do que nós estamos fazendo. Então, se já dentro do seu ambiente, né, de família, de trabalho, você já conseguiu ser um pouco do bem-estar, você consegue ser um pouco da luz naquele lugar e para aquelas pessoas, então agora procure os seus melhores talentos e coloque a serviço. Muitas vezes o melhor talento é você não só ser um bom pai, ser uma boa mãe, talvez você seja um bom educador, talvez você seja um bom mecânico, talvez você seja um bom padeiro, talvez você seja um bom cozinheiro, não importa o nome. Né? Quando a gente fala assim, fazer o seu melhor, não quer dizer que você tenha que ser um Bill Gates ou né, um Steve Jobs. Também pode acontecer, tá? Também pode. Mas não é você necessariamente você ser tudo isso, mas você começar com as coisas pequenas. Né? Você fazer as coisas com verdade, né? Com amor e coragem, como diz aquela música. Você ser espontâneo, você ser íntegro, que são uma palavra que a gente usa sempre, íntegro, autêntico. Fazer as coisas conforme o seu coração e transformar o mundo em que você vive num lugar melhor. Então, se você fizer isso, você já está colaborando para a missão que você veio fazer aqui. Porque aqueles que são missionários, eles não estão a passeio. A gente pode transformar a nossa vida num passeio? Pode. Você pode se divertir com todo esse mundão que a gente tem aqui, que é lindo demais? Deve. Mas você tem que fazer a sua parte e não ficar aqui dormindo no ponto. Quando a gente fala missionário, né, a gente diz, nossa, que grandiosidade, que será? Será que eu vou ensinar as pessoas, vão se juntar ao meu redor e eu vou falar para milhares de pessoas? Pode ser, mas pode ser que a sua missão seja ter paciência, né, com as coisas que acontecem. Como o Rafa falou, pode ser que o seu melhor, a gente sabe que a gente está fazendo o nosso melhor quando onde nós estamos também melhora. Então, se quando eu chego, quando eu estou em um lugar, todo o assunto é drama, é tragédia, é doença, é problemas do mundo, então tem algo aí que está precisando ajustar, né? Agora, se eu consigo levar para os ambientes em que eu vou alegria, paz, tranquilidade, né? Vida, felicidade, eu consigo mostrar que existe beleza por trás de tudo que está acontecendo, então aí eu estou me aprimorando e estou espalhando a luz. E nesse espalhar a luz, porque eu preciso acender dentro de mim para poder espalhar, né? Então eu preciso olhar para dentro, eu preciso reconhecer onde estão as coisas que eu preciso ajustar, formas que eu preciso mudar, talvez, para eu também começar a ver a beleza, também começar a ver a vida acontecendo em tudo que está se passando. Então, quando eu acendo essa luz dentro de mim, eu transmito.
nesse movimento de fazer o meu melhor, mesmo que seja na hora que eu for dar a raçãozinha para o gato ou para o cachorro, que eu vou aguar a planta, que eu vou cumprimentar meu vizinho, que eu vou lidar com o meu marido, com os meus filhos, com os meus amigos, vou responder um cliente, eu faço o meu melhor. Nisso eu estou alimentando quem eu sou, eu estou me ligando de novo, eu estou ajustando a minha frequência com o que eu quero, que é descobrir a minha missão. Afinal de contas, eu vim aqui fazer o quê? Né? Muitas vezes a gente veio ensinar algo, outras vezes a gente veio aprender algo. Nossa missão pode ser aprender, para depois levar essa informação para fora daqui. Então, será que eu estou aprendendo direito? Ou será que eu estou me machucando nos aprendizados, estou negando os aprendizados, estou reclamando dos aprendizados? Então, ajustar nossa frequência é tudo aquilo que a gente já falou, que faz parte não só do espiritual, mas espiritual e físico estão intimamente relacionados. Então, meu corpo físico precisa estar bem para que meu espírito esteja bem, é assim que funciona, e vice-versa, tá? E também a gente precisa ter essa atenção de estou me dedicando, eu realmente estou fazendo o que há de melhor em mim, ou eu estou sendo meio medíocre, faço só porque tem que fazer, tá bom assim, faço de qualquer jeito, esqueço de fazer, dou minha palavra e não cumpro. Então tem tantos detalhezinhos que vale a pena a gente olhar, que vai nos levando para o caminho, que é onde a gente tem o nosso foco, que é voltar a ter essa consciência. É isso, gente. Então, quando a gente fala em termos assim de, né, em linhas gerais, para a gente não delongar, né, missionários, extraterrestres, né, se a gente fosse fazer um resumão, né, o fato é que eles estiveram aqui desde a formação do nosso mundo, que alguns se perderam na viagem aqui, que outros estão chegando ainda, tá? Mas tem uma coisa que é muito importante a gente entender. Tá? Isso aqui para quem está chegando agora, volta, né, assiste desde o comecinho, mas essa informação é bem importante para você, tá? Eles não estão aqui para nos salvar, tá? Registrem isso com vocês. Não vai aparecer uma nave no céu, tá? Não vai ter, assim, um efeito astronômico extraordinário e que, de repente, eles salvaram nós. Não, não vão salvar. Tá? Eles estão aqui para nos apoiar no nosso processo de mudança. E quando eu digo nosso processo, é porque nós somos humanos nesse momento. Nós estamos vivendo uma condição humana porque nós ou fomos um pouco negligentes, que são aqueles que vieram exilados, ou porque nós topamos o desafio, né, de viver aqui no planeta Terra que ninguém queria, né? Então manda alguém lá e vai você, se ferrou inteiro e está aqui. Então nessa condição de humano, tá, que a gente está vivendo hoje, mudar o mundo, fazer o processo da transição, criar um novo sistema de educação, criar um novo sistema médico, entender que esse vírus que está aí, ele não entra no corpo de ninguém por acaso, que tem motivos metafísicos, energéticos por trás disso, entender o funcionamento do cosmos, lá chama-se responsabilidade. Entender tudo isso é autorresponsabilidade. Então eles não vão interferir no nosso processo, já estão interferindo bastante, né? Já não deixaram, bem. Já ajudaram os seres humanos a não se explodir, né? Porque ficavam naquela, eu vou jogar a bomba em você, né? A minha bomba é maior que a sua. Essa é melhor. Né? Eles estavam fazendo aquelas coisas que os seres humanos sabem fazer, né? Que é competir um com o outro o tempo inteiro. Então já deram uma interferida aí para que a gente não explodisse. Mas daqui para frente o trabalho de evolução é nosso. Porque sempre em qualquer lugar que a gente esteja. O trabalho de evolução é de cada um. Quem sujou a sua casa, né? Foi você? Limpa. Né? Sabe aquele ditado, né? Sujou, limpe, quebrou, conserte, desarrumou, arrume. É isso, gente. Isso é autorresponsabilidade. Tá? Isso que os mestres estão contando para nós aqui desde sempre. Não, então eles estão vindo aqui para nos apoiar. E aí vem os pleiadianos e dão uma empurradinha aqui, ali na consciência de um e outro. Né? Vem os arturianos e entregam uma técnica aqui. Uma ferramenta ali. Dão uma ajustadinha num reiki lá, né? E dão uma coisinha ali, aqui. Aí vem os sirianos e transmitem uma mensagem e por aí vai. Mas assim, o fundo olha, você, meu amigo, arregaça as mangas e vai limpar a sua casa. Porque não adianta, né? Tem uma forma simples da gente entender que se um anjo da guarda, né, um anjo poderosíssimo, viesse aqui na minha frente agora, com a varinha de condão dele e dissesse, Rafael, plim, todos os seus erros desapareceram, limpei a sua vida por inteiro. Se eu não adquirir consciência dos meus erros, eu vou criar todos eles tudo outra vez. E bem rápido. Provavelmente. Não vai demorar muito tempo, não, porque sem consciência, o que acontece? A gente continua fazendo as mesmas coisas. E é por isso que eu falei, se o que você está fazendo hoje
não está te trazendo um contato mais elevado, um contato espiritual, um contato com seres reais de consciência evoluída, então precisa mudar, né? Então, se viesse esse anjo e limpasse nossos erros, limpasse nossas imperfeições e falasse, pronto, sua vida virou perfeita. Por pouco tempo, não daria um mês para estar igual estava antes. É que nem pessoas que ganham na Mega Sena e não sabem lidar com o dinheiro e voltam a ser pobres. Mais ou menos a mesma coisa. E isso acontece bastante. Tá bom, gente? Então, esse é o recado da espiritualidade para esse momento. Só para vocês terem uma referência, a gente não tem roteiro quando a gente faz as nossas lives e bate-papos. Né? Tudo que vocês ouviram aqui, né, tá vindo de cima, né? Foi uma, vamos chamar assim, por inspiração dessas mesmas forças nos quais a gente está buscando transmitir algum conhecimento para vocês, tá? Então já são 15 para as 10, eu acho que já está no horário, né? Se alguém achar importante fazer alguma pergunta, se ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que não está bem esclarecido, né? Pergunte agora ou cale-se por enquanto e pergunte depois, né? A Eunice fez uma pergunta ali, ó, responde para ela ali, ó. A Eunice, deixa eu achar. Eunice, queridos, tenho 60 anos, infelizmente meu despertar faz uns 5. Tem algum curso, regressão? Me falaram que eu estou velha, não posso fazer regressão. Olha, eu discordo, Eunice. O que acontece é assim, tá? Vou pegar os que são de outra geração, não dá para chamar velho, né? Até porque... Os mais sábios. Os mais sábios, exatamente, porque tem muito jovem aí que ainda tem muito para aprender com aqueles que já estão nessa curva. Sugestão para quem quer começar. Faz as meditações quinta-feira conosco. Quer ampliar? Faz o curso de meditação que a gente tem em plataforma virtual. Tá? Quer dar mais um passo? Faz um encontro individual com a gente, faz um atendimento individual. Por que a gente tem alguma restrição quando fala assim, pessoas mais idosas têm que cuidar com a regressão? Porque a regressão é um processo em que a gente vai abrir a nossa caixa preta. Tá? E lá dentro tem tudo aquilo que a gente se esforçou para esconder. Tá? Tem as nossas dores, tem os nossos sofrimentos, tem aquilo que eu vivi e que eu olhei para os céus e falei, esse mundo é infernal, eu tenho ódio disso, eu tenho raiva do divino, eu nunca queria ter vindo para essa pocilga e blá, 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 tá? Então tudo aquilo que a gente tentou esconder de nós mesmos, a gente coloca no nosso inconsciente e na regressão a gente abre. Então, se uma pessoa... ela não tem uma boa condição física e emocional, e nem sempre é uma questão de idade, a gente costuma pôr um pouco de limite, mas é sempre conversável. Se a pessoa já está muito frágil na sua idade, abrir uma caixa de emoções intensas pode mais atrapalhar do que ajudar. Tá? Então imagina uma pessoa assim que já tem uma condição cardíaca um pouco fraca, e ela passa por uma intensa... um contato muito forte com os seus traumas do passado e infarta. Tá? É tudo que ninguém quer. Né? Então, ao invés de ajudar, piorou. Não ajudou nada. Por isso que a gente é muito cauteloso em termos de idade. Mas, dependendo da pessoa, dá para abrir exceções. E se você achar importante, Eunice, e se a mensagem toca você, o mais correto é a gente conversar um pouquinho com você antes para a gente se conhecer e poder avaliar se você estaria em condições. Mas é importante entender assim, gente, o nosso trabalho é muito amplo. A regressão é parte do processo. Contato espiritual não tem idade. Tá? Então, muitas vezes a pessoa não se sente preparada para fazer uma regressão, mas ela gostaria de manter um contato com a família espiritual, com os guias, com os protetores, com os anjos da guarda. E isso, na verdade, a gente não precisa passar por intensas libertações emocionais. É vamos chamar assim, um outro plano que a gente acessa junto com a pessoa, para que ela consiga se conectar com essas forças. Tá? Então, aí, para isso, não tem idade. O que precisa é um pouquinho de treino e de abertura. Eu ia falar que são trabalhos semelhantes, mas são diferentes. Exato. Que requerem situações diferentes. Tá? Então, a regressão é a mais intensa, porque ela é a mais profunda, porque ela olha o lixo que a gente está escondido. Agora, quando a gente quer um contato mais superior e não olhar o lixo, aí é diferente, né? Aí, em vez do coração pipocar, na verdade, ele melhora, né? Porque aí ele se enche todo, até pode curar aí algumas questões de saúde por conta simplesmente da pessoa conseguir fazer uma conexão, tá? Então, são questões um pouco diferentes, mas vale conversar primeiro. Isso. Então, eu acho que é isso, né? Como ninguém perguntou mais nada, ninguém ficou com dúvida e nem jogou cadeiras e nem qualquer coisa em nós, né? Nem voou
ou cobras e lagartos. É verdade, eu suponho que vocês devam estar assim satisfeitos, né? Espero que tenham aproveitado, né, 1h20 de conversa. A gente tem que ir assim, né? A gente foi meio acelerado para dar tempo, tá? Desculpa aí se a gente foi acelerado demais, mas é só assistir de novo e pegar o que não conseguiu. Isso, tá? E qualquer dúvida, gente, pode escrever, pode deixar, e a gente sempre responde, tá? Na medida do possível, nem sempre é imediatamente, mas a gente responde, tá bom? Vamos continuar sendo cosmicamente teimosos, que isso é importante. Obrigada, Tina, por dizer que nós somos cosmicamente lindos. Obrigadão. Alguma coisa tem que salvar, Eu estou com né? cosmicamente muita sede agora. E é isso, gente. Acho que é isso que a gente transmitiu, tá? Obrigada aí pela presença de todos, né? Quem gostar do assunto, deixa aí, já deixaram, tô vendo seu joinha. Se inscreve no canal que sempre tem informação nova, né? A gente sempre tem assunto novo, toda semana a gente tem. Então é isso. Acho que mais uma vez, gratidão aí pela oportunidade, pela presença de todos vocês. Isso aí, gente. Obrigado, né? Porque o evento não aconteceria se vocês não estivessem aqui, né? Então, não teria graça nenhuma ficar falando eu e o Rafael, e ele para mim e eu para ele, né? Então... É isso aí, gente. Então, uma boa noite para todos, né? Um lindo término de semana e vamos em frente, porque fevereiro está só começando e as coisas prometem balançar mais um pouquinho. Obrigada, Delma, pelas flores. É isso aí. Um abração a todos. Tchau, gente.